Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do canal Ler ou Não Ler e como prometido, venho aqui hoje fazer o resumo completo da história do livro Ordem, o segundo livro da trilogia Silo, trilogia aí que ficou muito famosa com o seriado de ficção científica da Apple TV+. Se você não assistiu ainda, eu recomendo muito porque é um excelente seriado, tem inclusive uma nota 8.2 no IMDb, que é uma nota excelente. E Ordem é o segundo livro dessa série aqui, portanto, se você ainda não viu o vídeo do primeiro livro, confere que eu vou deixar o link aqui nos cards. Eu também vou deixar na descrição os links para as resenhas sem spoiler dessa série, assim como também vou deixar na descrição uma playlist com outros vídeos contando a história completa de outros livros tão legais quanto esse daqui. Infelizmente, essa série de livros está esgotada há um bom tempo e sem muita previsão de reimpressão pela editora. Eu até consegui comprar o primeiro livro pela estante virtual, mas esse segundo está mais de R$250. O último está mais de 400 e eu me nego a pagar isso em um livro de literatura. Então eu acabei lendo pelo aplicativo do Kindle mesmo. Se você se interessar pela história e também quiser me acompanhar aí nas leituras, eu vou deixar o link para compra dos livros ali, para os e-books, né, na descrição. Se você comprar pelo meu link, direto pela Amazon, você também me paga um cafezinho. Eu também já vou aproveitar e pedir para você me ajudar deixando aquele like maroto e se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, todas aquelas coisas lá. Esse vídeo dá um trabalho gigantesco para produzir, maior inclusive que o primeiro, que já tem quase 1 hora, então agora a gente vai dobrar a meta. Se esse vídeo chegar a 1000 likes, eu posto o vídeo do terceiro e último livro em menos de um mês. Beleza? Inclusive, eu também estou pensando em abrir um clube de membros aqui para o canal. Se você achar que seria legal aí me ajudar, inclusive na escolha dos próximos livros para eu fazer esses vídeos aqui, me fala aqui nos comentários. Antes de entrar na história do livro em si, eu só queria fazer uma observação. Antigamente eu postava sempre um vídeo resenha e um vídeo chamado ali de momento spoiler, em que eu comentava ali as minhas opiniões sobre a história em si, com spoilers, obviamente. Mas era sempre um tom ali de conversa e bate-papo com quem já tinha lido o livro. E a galera que caía de paraquedas nesses vídeos sempre ficava reclamando que não tinha um roteiro. E como agora eu tô fazendo esses vídeos mais completos e elaborados aqui, com a história completa, com o resumo da história completa desses livros, eu vou deixar os últimos minutos sempre para falar a minha opinião final ali sobre o livro, com alguns disclaimers que eu faço sempre sobre a história conforme eu for narrando aqui para vocês. De toda forma, vocês podem acompanhar sempre pelos capítulos que eu deixo ali na timeline, ali na descrição também do vídeo. Eu já pedi o like e a inscrição no canal? Acho que já. Enquanto no primeiro livro, Silo, nós acompanhamos a história de Juliette, ou Jules, e pros íntimos, e do Silo 18, em ordem nós acompanharemos outros personagens, pois ele funciona como se fosse um prequel ali do primeiro livro. Nele nós tentaremos entender o que aconteceu para que existissem esses silos e como eles foram construídos, até que no final do livro Ordem, então tem uma mescla com a linha do tempo final do livro do Silo. Inclusive, essa linha do tempo do livro Ordem, ela não é muito linear. Então os capítulos vão e voltam no futuro, isso é bastante comum. Para que esse vídeo não fique tão confuso, eu tentei sintetizar esse vai e volta ali da melhor forma para que não ficasse uma coisa muito repetitiva. Em todo caso, eu vou deixar sempre uma legenda com a linha do tempo aqui na tela, para que ajude vocês a se situarem ali também. O próprio livro, inclusive, também tem uma timeline ali para a gente não se perder. Além da linha do tempo, agora a gente começa a trabalhar com os conceitos de vários silos diferentes. No final do primeiro livro a gente viu que existem outros silos e agora a gente vai trabalhar com esse conceito. Por isso eu vou deixar um resumo na descrição e nos comentários fixados sobre o que é aquele silo que a gente está falando. Por exemplo, o silo 18 é o silo do primeiro livro, o silo 17 é o silo que Jules encontra quando vai fugir lá do silo 18, o silo 1 é o silo da administração e por assim vai. Só para ficar mais fácil realmente de vocês entenderem. Eu fiz um resumo também no MindNote enquanto eu escrevia o roteiro desse vídeo. Eu também vou deixar na descrição para quem quiser baixar. Nesse resumo tem algumas anotações ali que eu fui fazendo durante a leitura e inclusive o próprio roteiro desse vídeo aqui. Bom, vamos lá sobre a nossa história. O livro ele começa com flashbacks de 2 tempos diferentes do passado. O primeiro de 2110 e o segundo ainda mais antigo, de 2049. Em 2049, um senador chamado Truman, ele desenvolveu uma espécie de combustível nuclear,
que precisava ser estocado em algum lugar. Era uma grande promessa lá de energia para o futuro e tudo mais. E muito dinheiro foi investido nisso. Só que para que ele conseguisse estocar esse combustível, seria necessário criar uma espécie ali de saída de emergência, tipo um backup para os trabalhadores que construiriam esse armazém. Senão, a população, ali, a sociedade não ia deixar ele construir. Aí entra o trabalho do arquiteto Donald Knight, ou Knight, não sei como se fala o nome dele, agora um deputado pela Geórgia. Quando o Donald estava na faculdade de arquitetura, ele criou uma espécie de prédio sustentável de 100 andares. Esse prédio realmente era sustentável ali, com fazendas, reciclagem de água, energia, tudo para que ele fosse, de certa forma, autônomo. E na faculdade, Donald namorou Anna Thurman, a filha desse senador Thurman, e foi ali que eles se conheceram. Mas assim, o Donald e a Anna, eles não estão mais juntos. Agora o Donald, ele é casado com outra mulher chamada Ellen, e só abrindo um parênteses aqui para vocês, para não perder muito o foco. O Thurman, então, ele chamou o Donald para colocar esse projeto em prática, ao lado da reserva de combustível nuclear que ele iria construir. Só que ao invés de um prédio, Thurman decidiu que deveria funcionar como uma espécie de bunker mesmo, em vez de ser para cima, para baixo da terra. Bunker esse que futuramente daria então origem aos nossos silos. Esse Thurman, ele é meio que um coronelzão ali da política dos Estados Unidos. Tanto é que ele já tinha passado por 4 presidentes americanos. Enquanto esses presidentes entravam na Casa Branca e saíam de cena, ele continuava sempre lá como coronelzão da política dos Estados Unidos. Foi por causa de Thurman que Donald, inclusive, conseguiu se eleger como deputado. E por isso que, inclusive, o Donald, ele sempre fica meio que achando que, eu sempre devo um ali pro senador por causa disso. Outra coisa interessante é que o pessoal ali do meio político, eles até tiram sarro, porque parece que esse senador Thurman, ele meio que dorme informal. Isso porque passam-se anos e anos e a aparência de Thurman não muda nada, parece que ele nem envelhece. Isso acontece porque Thurman faz um tal de nanotratamento, que é um tratamento com nanorobôs. Cada um desses nanorobôs, eles fazem regenerações microscópicas na pele e eles regeneram tecidos lisados, feridas, enfim, tudo que tiver lesão eles vão lá e regeneram. Eles falam no livro que é como se fosse várias aplicações de Botox, mas para o corpo inteiro, mantendo o corpo inteiro ali saudável por mais tempo. Tanto é que para esses nanorobôs serem aplicados, o senador meio que entra numa sala, tipo uma sala de sauna, assim, e esses nanorobôs, eles vêm pelo ar, e o senador não consegue nem, inclusive, sentir eles entrando na pele, obviamente, porque eles são nanorobôs. O deputado Donald acaba virando uma das lideranças ali desse projeto de construção do bunker, e, inclusive, até esse momento, seria apenas um bunker, junto com Anna, a sua ex-namorada, a filha do senador Thurman. A Anna, ela é uma engenheira especialista em comunicações, e ela é meio que tipo uma hacker, assim, e ela acaba virando uma das chefonas ali do projeto também. Isso acaba virando, no final das contas, uma novelinha mexicana, porque o Donald é casado com a Ellen, uma outra mulher que não tem nada a ver com a história, e sempre fica ali aquele tomzinho ali de novela mexicana, melodramático. Eu estou perto da Ana, e eu sinto meus feromônios ali em cima de mim, mas eu vou resistir porque eu amo a Ellen. Mas a Ana é tão cheirosa, esse tipo de coisa aí é meio que essa papagaiada aí o livro inteiro. Até mesmo porque o relacionamento com Ellen também já não vai lá às mil maravilhas, especialmente depois que Donald entrou nesse projeto, entrou na política e entrou nesse projeto ali que praticamente consome toda a vida dele. O livro corta e nós vamos até 2110 e somos apresentados a um personagem chamado Troy. Troy, esses nomes são meio difíceis, é um dos administradores do Silo 1. Veja só, pouco tempo depois, de 2049 para 2110, nós já estamos inseridos no contexto dos silos. Aqui a gente aprende que o Silo 1 é o silo administrador de todos os outros silos. Foram construídos 50 silos, um para cada estado norte-americano. Porém, no silo 1, a estrutura é diferente do silo 18, que foi o silo do primeiro livro. O silo 1, ele é composto pelas pessoas que vieram antes dos silos. Então, são pessoas que viviam no nosso mundo normal, ali, entre aspas, e que tiveram que começar a viver nos silos.
administrando o silo 1 e todos os outros demais silos. É um pouco esquisito, mas já vai ficar mais fácil de entender. No silo 1, as pessoas trabalham em ciclos, trabalham 6 meses e depois entram décadas em criogenia. Nesse ciclo de despertar do Troy, ele se tornou o chefe do silo 1, o que significava que ele também seria chefe dos outros silos, como era o silo administrador ali. Nesse silo trabalhavam apenas homens que se revezavam nesses ciclos ali de criogenia, dormem ali por décadas, depois voltam. Um detalhe é que só existiam homens. Todas as mulheres obrigatoriamente permaneciam em criogenia. Eles resolveram fazer isso porque os homens não entrassem ali em conflito por causa das mulheres e esse silo conseguisse perdurar o maior tempo possível. É o que está escrito no livro, gente. O que eles não sabem é que os homens são movidos a isso não tem. Você acha que os homens iam querer viver? Eu vou ler um trecho do capítulo 8 que fala um pouquinho mais sobre isso. Abrigar mulheres e crianças servia a um propósito. Troy tinha certeza disso. As mulheres e crianças do silo 1 haviam recebido a dádiva de um longo sono, enquanto os homens tinham permanecido acordados, trabalhando em seus turnos. Isso afastou a paixão, eliminou o risco de os homens lutarem entre si. E ainda havia a rotina que entorpecia as mentes. Era a castração do pensamento, a pulverização diária de um trabalhador de escritório que olhava apático para o relógio, batia o ponto, assistia TV, até cair no sono, batia 3 vezes no despertador e fazia tudo mais uma vez. Ficava ainda pior pela falta de fins de semana. Não havia dias de folga. Eram 6 meses sem parar e depois décadas sem trabalho. Troy tinha inveja do restante das instalações, de todos os outros silos onde os corredores deviam ecoar com o riso de crianças e as vozes das mulheres. Faltava paixão e felicidade, aquele abrigo que era o centro de tudo. Ali, tudo que via era letargia, dezenas de salas comunitárias onde os filmes passavam ininterruptamente em televisões de tela plana, dezenas de olhos vidrados acomodados em poltronas confortáveis. Ninguém estava realmente desperto. Ninguém estava realmente vivo. Aquilo devia ser intencional. Ao checar o relógio em seu computador, Troy viu que era hora de ir. Mais um dia havia terminado. Outro dia, mais perto do fim de seu turno. Fechou a sua cópia de ordem, trancou-a na gaveta em sua mesa e seguiu para a sala de comunicação no fim do corredor. Voltando a 2049, Donald continuava trabalhando incansavelmente no projeto de Atlanta. A sua mulher, Ellen, estava bem pistola porque o marido, além de não ir para casa, estava inclusive em contato com a ex, a Anna Thurman. E aqui tem uma cena importante. O primeiro contato de Anna com Donald é meio assim. Ela chega do nada no escritório dele, na Câmara dos Deputados, e instala um monitor. Isso tudo sem a presença dele. Quando ela tá terminando de instalar, ele chega no escritório e dá de cara com ela e fica super assustado. Meu, o que você tá fazendo aqui? Ela explica que ele iria precisar do monitor e do computador novo para poder trabalhar no projeto de AutoCAD do silo e etc. Ela dá um miguezinho ali. Ele fica meio bravo dela ter entrado ali sozinha, mas ele acaba relevando. A partir desse momento, Donald não percebe. E eu confesso que o livro também não deixa isso muito explícito, mas parece que tudo que Donald faz, o senador Thurman sabe. Consequentemente, dá a entender ali que ela instalou um tipo de escuta no PC ou no escritório e eles realmente começaram a monitorar toda a vida de Donald. Nesse momento, a gente também conhece a irmã de Donald, Charlotte. Ela é uma peça importante no desenrolar do livro, mas ela praticamente não aparece. Ela é uma piloto da aeronáutica. Os Estados Unidos estão em guerra com o Irã há muito tempo, e como ela pilota drones de ataque, ela sofre de estresse pós-traumático e toma uma série ali de tarja preta. Um desses tarja preta é um comprimido desenvolvido pelo próprio governo para que ajudasse os militares a esquecerem mais facilmente os traumas que eles tinham passado ali na guerra. Guarda essa palavra esquecer, ela vai ser importante. A própria Charlotte começou a tomar e virou ali outra pessoa, meio que uma zombizona, assim, porque ela começou a esquecer coisas não só da guerra, mas lembranças de família, aniversário, várias coisas. O senador Thurman, uma hora, chama o Donald, ele começa a falar várias teorias, meio parece teoria da conspiração ali pra ele, ligadas inclusive à nanobiotecnologia. Ele começa a dizer que talvez aquilo que eles estivessem construindo não fosse apenas um backup, mas sim a construção que faria toda a diferença
diferença no futuro. Por isso que ele colocaria, inclusive, Donald e Ellen, a mulher do Donald, em toda a iniciativa ali, full time naquilo. Quando ele vai falar isso para Donald, ele chama o deputado para uma reunião em uma clínica de nanotratamento, para que eles fizessem a reunião enquanto o senador recebesse esse nanotratamento. É meio bizarro ali, mas é isso que acontece. E, inclusive, uma observação. O senador, ele é um ex-militar que é dono dessa clínica. E para fazer esse nanotratamento, o senador tinha que entrar em uma espécie de sala hermética, da qual os nanorobôs eram dispersos no ar e entravam no corpo das pessoas sozinhos, sem fazer nada. Tipo uma fumacinha que saía e entravam os nanorobôs. Esses nanorobôs eram programados a nível de DNA. Eles só entrariam no corpo daquele DNA que eles reconhecessem. Por isso que o Donald poderia fazer, inclusive, essa reunião meio bizarra ali com o senador enquanto ele recebia esse tratamento. É esquisito, gente, meio tudo bem, vamos relevar. Chegando lá nessa reunião, inclusive, o senador meio que passa a perna dele e fala de surpresa que ele também havia injetado nanotratamentos no Donald também. Donald fica putaço com isso, mas, gente, bizarro isso ali também, entrar nas... Tipo uma sauna com o cara. Não fica bem claro no livro por que exatamente aconteceu a guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E a Coreia do Norte está envolvida, um negócio assim. Inclusive, já fazendo um outro disclaimer, esse pra mim foi um dos pontos ruins do livro. Em nenhum momento ele senta com a gente pra explicar, tipo assim, vem meu filho, senta aqui que agora você vai aprender entender, na verdade, o que tá acontecendo com a história. Não, ele vai dando informações ali meio que de forma homeopática, e no final meio que a gente tem que formular na nossa cabeça o que aconteceu, e é isso. O problema dos 3 corpos, por exemplo, você fica um tempão sem entender o que tá acontecendo ali, e aí do nada ele tira umas 30 páginas para explicar tudo e você fala, meu Deus, agora tudo faz sentido, fica de queixo caído. Aqui não, ele vai dando leves informações ali, e assim, gente, sério, eu achei as coisas bem confusas. Eu não sei se foi a tradução, que não ficou muito legal, mas inclusive vários diálogos eu tive que ler umas 3 vezes para entender mesmo, porque muita coisa ficou ambígua, assim. Sei lá, eu achei difícil a leitura. Mas, enfim, voltando à história. O senador fala que para ele que os Estados Unidos invadiram o Irã com a desculpa que eles teriam bombas nucleares, meio que igual fizeram lá com o Iraque. Mas na verdade, os Estados Unidos estavam procurando outro tipo de arma, baseada em nanotecnologia. Essa arma de nanotecnologia funcionaria como uma espécie de vírus que se alastraria em todo o mundo, mas que não poderia nem mesmo ser detectada ou tratada. Esse tratamento que o senador Truman fazia era inclusive o mesmo tipo de tecnologia, mas ao invés de regenerar a pele, como acontecia com o caso do senador, essa tecnologia de destruição em massa destruía os tecidos de dentro para fora, e esse vai ser um dos motivos para acontecer tudo o que aconteceu em relação aos silos. De volta ao futuro, acontece uma rebelião no silo 12 e muitas pessoas nesse silo morrem. Troy, como chefe, teve que tomar parte ali da decisão para acabar tendo que abrir as comportas do silo para que realmente todas as pessoas definitivamente morressem. E eles encaravam isso quando acontecia uma rebelião ou algo do tipo, como se fosse um câncer que precisava ser extirpado, porque esse tipo de rebelião jamais poderia passar para os outros silos. Parte do trabalho de Troy, inclusive, era juntar evidências e descobrir por que essa rebelião tinha acontecido. Nesse meio tempo, Troy percebe que ele está tomando uma medicação. Todo mundo toma essa medicação. E ninguém meio que se questionava por que todo mundo tomava essa medicação. Era um protocolo ali que todo mundo fazia. Ele começou a achar que essa medicação fazia ele esquecer as coisas. E ele fica meio desconfiado e resolve parar de tomar essa medicação escondido. Voltando ao passado, acontece um salto temporal de 2049 a gente vai para 2051. Esse salto acontece porque foi o tempo que demorou para o início da construção dos próprios silos. Embora seja um futuro que não está tão distante assim no nosso, aqui a expectativa de vida das pessoas já chegou aos 130 anos, até mesmo porque existe inclusive clonagem de humanos, embora isso seja ilegal. Anna e Donald, eles vivem se reunindo ali para discutir o andamento do projeto. A Anna, uma hora, disse para o Donald que os médicos removeram os elevadores dos silos, pois eles queriam que a estrutura fosse mais aberta, e isso ajudaria as pessoas a não enlouquecerem. É por isso que não existe, inclusive, elevador nos silos, no silo da série e no silo do livro 1. Nessa conversa ali,
A Ana acaba perguntando pro Donald por que ele nunca teve filho com a Ellen. E eles entram em uma discussão meio que ali meio filosófica do porquê as pessoas estão protelando cada vez mais o legado delas, que seriam justamente os filhos, porque agora as pessoas achavam que elas viveriam para sempre. Como a expectativa de vida já tinha chegado a 130 anos, o único desafio que os cientistas tinham até aquele momento era regenerar as células após a criogenia. E Ana já tinha inclusive informações de que parecia que isso já estava sendo desenvolvido. Ou seja, aqui começou o lance da criogenia. Voltando para 2110, ver como o livro vai e volta, o Troy ele recebeu uma ligação de um médico, dizendo que ele precisava da sua autorização para internar à força um homem que estava perdendo a sanidade. O Troy foi até o local e ele percebeu que, na verdade, não era que aquele cara estava ficando louco, mas sim ele estava recuperando a sanidade, porque ele provavelmente também havia parado de tomar aquela medicação. E ele começou a lembrar as coisas de antigamente, de antes de existir tudo aquilo. Isso porque parecia que ninguém lembrava do que havia antes. Mesmo no Silo 1, mesmo no Silo da administração. Eram todos robozinhos lá que faziam o que era mandado. Ainda assim, ele autoriza fazerem a medicação nele, e ele acompanha os médicos rumo à parte de baixo do silo que ele não se lembrava, onde ficavam as pessoas em criogenia. Lá a ficha caiu ainda mais para o Troy, especialmente quando ele viu os casulos com as pessoas congeladas. Não existia mais individualidade e nem história. As pessoas congeladas haviam recebido os novos nomes e, inclusive, só o primeiro nome. Havia vários Brunos, Carlos, Danielas, e ele vê inclusive várias Ellens, mas, exclusive, nenhuma delas é a sua Ellen. E ele começa a lembrar que o nome dele também não era Troy, era Donnie, o apelido de Donald. Ele cai em estupor por começar a lembrar de tudo isso e os médicos percebem e resolvem também aplicar a medicação de criogenia nele para que ele não causasse nenhum problema. Essa medicação, só a título de curiosidade, ela também era baseada em nanorobôs. Tudo nesse universo gira em nanorobôs. Um desses médicos que aplicam a medicação, ele vai ser bastante importante durante a história. O Troy chama esse médico de Dr. Degelo, porque sempre que eles acordavam da criogenia, era a primeira pessoa que eles viam. O Troy, ele, antes de dormir, antes de ser congelado ali, ele pergunta para outro médico se esse médico se lembrava do que tinha acontecido. E o médico disse que sim. E o Troy perguntou então, mas por que algumas pessoas são autorizadas a se lembrar? E o médico disse algo mais ou menos assim: algumas pessoas não fizeram coisas más, por isso a nossa consciência permite que a gente não precise esquecer. Depois disso, o médico simplesmente injeta a medicação no braço de Troy, ele apaga e congela. No passado, a gente pula mais um ano, dessa vez para 2052. E aqui eu tenho um novo disclaimer para fazer. Essa parte do livro é toda confusa, e me perdoem se eu tiver entendido alguma coisa errada. Eu reli alguns parágrafos várias vezes para ver se eu que não estava realmente entendendo as coisas erradas. Então, se tiver alguma coisa fora de ordem aqui, por favor, relevem, mas eu vou tentar passar a ideia central ali para vocês. Nesse ano, 2052, aconteceria a Convenção dos Democratas e a inauguração do Complexo dos Silos. Essa convenção seria, inclusive, no Complexo dos Silos, em Atlanta, justamente porque havia sido um projeto dos democratas ali, do senador Truman e tal. Gente, essa parte eu achei tudo meio esquisito, porque eles construíram todos os silos em menos de 5 anos, eu achei tudo isso muito bizarro. E outra, eles não explicam como que eles conseguiram financiamento para fazer a construção de todos os silos, sendo que o financiamento era para o negócio lá de energia do Truman. Gente, imagina a grana que custaria construir 50 silos gigantescos embaixo da terra. Não é mostrado nem um pouco a dimensão que seria todo esse projeto. A construção desses silos seria, sei lá, coisa para décadas de desenvolvimento, e não, levou 5 anos aqui. Enfim, a Ana e o Donald, eles se encontram em Atlanta, onde ficavam os silos ali para a inauguração dos silos e da convenção do Partido Democrata. Na verdade, não era a inauguração dos silos, era todo o complexo ali que os silos estavam inclusos. Cada silo representaria um estado, por isso, inclusive, haviam várias convenções sendo realizadas juntas, mas a principal era de Atlanta, da Geórgia lá. E cada silo, ele ficava em uma espécie de vale, assim, tipo um buraco, e aí tinha umas colininhas, uns morrinhos grandes do lado. Era como se o silo tivesse sido construído um buraco mesmo ali, circundado por esses
miolos, morros ali de terra. E como um ficava do lado do outro, haveriam vários morros de terra de diferentes silos e morros bem altos, assim. E a Ellen, a mulher do Donald, ela também havia ido para as convenções, mas deixaram ela no lugar errado, por engano ali. E deixaram ela na convenção do Tennessee, que era do outro lado, de um silo num outro morro. E o Donald, ele não estava nem conseguindo falar com ela, porque não estava nem pegando o sinal de celular nessa convenção. E aí ele ficou bem pistola com tudo isso. Porra, cadê a mulher dele, né? Na convenção que era super importante para eles. A convenção tinha realmente milhares de pessoas e o senador Truman, ele começou ali a inauguração fazendo um discurso bem esquisito antes deles cantarem o hino dos Estados Unidos. O Donald, ele ficou bravo por causa da mulher dele e ele disse que ia buscar a mulher dele, nem que fosse a pé, e ele saiu andando em direção ao morro lá, para passar o morro que ia ser a convenção. Logo após eles cantarem o hino, estava programado inclusive para jatos da Força Aérea fazerem um rasante de exibição. O problema é que, após eles fazerem esses rasantes, cogumelos de explosões nucleares surgem no meio de Atlanta. Essa cena me lembrou muito a cena de Fallout, lá, acho que uma das primeiras cenas, inclusive, que estão lá num churrasco ali, do nada começa a aparecer bomba, explosões nucleares no fundo. Me lembrou muito isso. A questão é que antes de as bombas explodirem, a Anna, ela tava tentando puxar o Donald desesperadamente para sair dali onde eles estavam, subindo um morro atrás da Ellen. Como, inclusive, se ela soubesse que alguma coisa fosse acontecer, tipo, meu, sai daí logo, sai daí, vai dar ruim, desce. E já percebeu o que aconteceu, né? Volte repreendeu Anna. Ele tava arfando. Anna também estava sem fôlego, com o joelho coberto de lama e pedaços de grama. Ela devia ter escorregado enquanto subia. Ellen não sabe onde estou, disse ele. É o hino dos Estados Unidos, como você cantar. Os aplausos irromperam antes do fim, uma saudação. Ele avistou à distância os jatos que se aproximavam velozes, antes mesmo de ouvir o ruído. Uma formação em losango com as pontas das asas quase se tocando. Volte lá pra baixo, porra! Berrou Anna. Ela deu um puxão em seu braço. Donald torceu o pulso e se soltou. Ele estava hipnotizado pela imagem dos jatos se aproximando. Mais o hino dos Estados Unidos, aquela voz jovem e suave que se elevava de 50 buracos na terra e colidia com um ronco trovejante dos jatos poderosos, aqueles graciosos anjos da morte voadores. Me solta! Exigiu Donald quando Anna o agarrou e tentou arrastá-lo de volta morro abaixo. Mais indo dos Estados Unidos, o ar tremeu com o barulho do voo rasante perfeitamente cronometrado. O acionamento da pós-combustão provocou um barulho ensurdecedor quando os jatos se afastaram e fizeram uma curva para cima, para o interior das nuvens brancas. Anna estava praticamente lutando com ele, os braços em volta dos seus ombros. Donald despertou de um transe provocado pela passagem dos jatos, a bela interpretação do hino amplificada por meio condado, o esforço para localizar a esposa na depressão abaixo. Que droga, Donnie! Nós precisamos descer! O primeiro clarão veio antes que ela pudesse pôr as mãos sobre o rosto dele. Um ponto brilhante no canto dos olhos de Donald na direção do centro de Atlanta. Era o brilho de um relâmpago durante o dia. Donald virou em sua direção, esperando o trovão. A luz tinha se transformado em um brilho ofuscante. Os braços de Anna estavam em volta da cintura dele, puxando-o para trás. A irmã dele estava lá, arfando, cobrindo os olhos, gritando: "Que porra é essa?" Outro brilho, estrelas em sua visão. Sirenes soando em todos os alto-falantes. Era o som gravado de alarmes antiaéreos. Donald não conseguia enxergar direito. Mesmo quando as nuvens em forma de cogumelos chegaram da Terra, exageradamente grandes para não estarem tão longe, ainda levou um instante para entender o que estava acontecendo. Elas o puxaram em costa abaixo. Os aplausos tinham se transformado em gritos que podiam ser ouvidos acima do som oscilante da sirene. Donald mal conseguia ver. Ele cambaleou para trás e quase caiu quando os três escorregaram e deslizaram para o fundo da depressão. A grama molhada os empurrava na direção do palco. As nuvens se ergueram cada vez mais, ficando à vista mesmo quando o resto das colinas e das árvores já estava fora de vista. "Esperem!" gritou ele. Estava esquecendo de alguma coisa, não conseguia se lembrar o que. Tinha uma imagem no seu quadriciclo parado no cume. Ele o estava deixando para trás,
Como tinha chegado até lá? O que estava acontecendo? Anda logo, dizia a Ana. A irmã dele estava xingando, estava assustada, confusa, assim como ele. Donald nunca tinha visto a irmã desse jeito. A tenda principal. Ele girou seus calcanhares, escorregando na grama, as mãos molhadas de chuva, sujas de lama. Em que momento tinha caído? Os três desceram o fim da encosta, aos tropeções, quando o som do trovão distante finalmente os alcançou. As nuvens no alto pareciam fugir das explosões, tiradas do caminho por um vento sobrenatural. A parte inferior das nuvens piscava e brilhava, como se estivesse sendo por mais raios, como se bombas estivessem sendo detonadas. Lá embaixo, perto do palco, as pessoas não estavam correndo para fugir da depressão, estavam correndo para dentro das tendas, guiadas por voluntários que assinavam os braços, evacuando as barracas de feira e alimentos. As cadeiras de madeira, em fila, haviam se tornado uma pilha revirada. Um cachorro continuava latindo amarrado a um poste. Coitado do cachorro, né, gente? Algumas pessoas ainda pareciam lúcidas, as mentes intactas. Ana era uma delas. Donald viu o senador perto de uma tenda menor coordenando o fluxo do tráfego. Aonde todos estavam indo? Donald se sentiu vazio ao ser conduzido com os outros. Levou um bom tempo para o seu cérebro processar o que ele tinha visto. Explosões nucleares. A visão ao vivo do que sempre tinha ficado restrito a um antigo vídeo de tempos de guerra. Bombas de verdade explodindo no ar de verdade, perto. Ele as tinha visto. Por que ele não estava totalmente cego? Tinha sido isso mesmo que havia acontecido? Ele foi tomado pelo puro e simples medo da morte. Donald sabia, em algum lugar recôndito de sua mente, que todos estavam mortos. O fim de todas as coisas estava chegando. Não havia como fugir daquilo. Não havia como se esconder. Lembrou-se de parágrafos de um livro que havia lido, milhares de páginas decorados. Ele tateou as calças à procura dos comprimidos, mas não estavam ali. Olhou por cima do ombro, tentando lembrar o que tinha deixado para trás. Ana e sua irmã o estavam arrastando quando passaram pelo senador, que tinha uma expressão dura de determinação. Franziu a testa para a filha. A aba da tenda raspou o rosto de Donald e a escuridão lá dentro era pontuada por algumas luzes no teto. Os pontos em sua visão provocados pelas explosões surgiram no escuro. Havia um amontoado de pessoas, mas não tanto quanto deveria haver. Onde estavam as multidões? Não fazia sentido, até que ele se viu descendo lentamente. Uma rampa de concreto, gente por todos os lados, ombros se empurrando, pessoas respirando com dificuldade, chamando as outras, braços estendidos enquanto o fluxo arrastava entes queridos para longe, marido e mulher separados, alguns chorando, outros perfeitamente calmos. Marido e mulher. Ellen! Donald gritou o nome dela por sobre a multidão. Ele se virou e tentou nadar contra a corrente contínua de massa apavorada. Ana e seu irmão o agarraram. Pessoas lutando para chegar lá embaixo empurravam do alto. Donald foi forçado a ir para baixo, para as profundezas. Ele queria descer com a mulher, queria se afogar com ela. Ellen! Ah, Deus, ele lembrou. Ele lembrou o que tinha deixado para trás. O pânico diminuiu e o medo tomou seu lugar. Ele podia ver. Sua visão tinha clareado, mas ele não conseguia evitar a pressão do inevitável. Donald se lembrou de uma conversa com o senador sobre como tudo iria acabar. Havia uma eletricidade no ar, um travo de metal morto na língua, uma névoa branca se erguendo à sua volta. E ele se lembrava da maior parte de um livro. Ele se lembrava o que era aquilo. O que estava acontecendo? O mundo tinha acabado. O mundo dele tinha acabado. E um novo mundo o havia engolido. No futuro, nós pulamos para 2212. O Troy, que estava dormindo, ele acordado novamente, porém se passou muito mais tempo desde a última vez que ele havia saído da criogenia. Há mais de 100 anos. Um médico disse para ele que, infelizmente, ele teve que ser acordado porque outro silo também havia sido perdido. Dessa vez o silo 18. O silo do primeiro livro. Nessa parte, o livro fica mesclando os capítulos com Troy e com o silo 18. Foi em 2212 que aconteceu o grande levante no silo 18, que é mencionado no livro 1. O personagem que a gente acompanha para entender esse levante se chama Mission Jones, e ele é um portador, uma daquelas pessoas que fazem entregas ali pelo silo. A história dele é bem marcante. Ele nasceu devido a um defeito no implante anticoncepcional da sua mãe, que pode acontecer uma vez a cada 1000 pessoas. O problema é que quando isso acontece, a mulher deve avisar as autoridades, então ela é submetida a um aborto, coisa que a mãe do Jones não fez. Por isso, ela teve o Mission Jones, mas ela foi condenada à limpeza, e o menino cresceu somente com o pai. A família dele trabalhava nas fazendas,
mas ele não queria ser fazendeiro de jeito nenhum. É interessante porque a gente fica sabendo, inclusive, um pouco mais sobre o próprio dia a dia de como era nas fazendas do Silo. No vídeo do livro passado, eu até comentei que as pessoas eram enterradas para servirem como adubos, mas a gente não tem muita ideia de como que isso acontecia. Aqui, em um dos capítulos, quando o Mission ainda era criança, ele tá brincando na terra, ali junto com o pai, enquanto o pai dele trabalhava, até que o pai dele meio que dá uma repreendida nele, falando alguma coisa tipo: aqui você não pode brincar, porque tinha um montinho de terra lá, e eles tinham acabado de enterrar uma pessoa ali. Um conceito meio diferente, né, tipo, de um lugar que ao mesmo tempo é um cemitério, uma fazenda, e as crianças estão brincando ali. O Mission, ele é um dos envolvidos no início do Levante. Ele mesmo começa a perceber que de alguma forma as pessoas estão virando meio que mais individualistas, assim. O pessoal do refeitório, por exemplo, resolveu começar a plantar batatas por conta própria, não nas fazendas. E algumas outras pessoas também estavam pensando de formas de carregarem coisas pelo silo ali também de forma automática, sem precisarem dos próprios portadores. E como que as pessoas podem se tornar individualistas em uma sociedade comunitária? Isso começou a acender meio que uma fagulha de revolta dentro desse próprio silo. Nessa mesma época, voltando ao silo 1, lembra daquele Dr. Degelo que eu comentei com vocês? Agora, quando o Troy, ou Donald, enfim, no caso, acorda, esse Dr. Degelo ele vai conversar com ele. E o Donald lembra quem é esse Dr. Degelo. Ele é o próprio senador Truman, mas agora ele tá bem mais diferente, tá com a aparência de ser realmente muito mais velho do que ele era antes, onde Donald conhecia ele antes. Curiosamente, o Truman diz a Donald que eles precisam da ajuda dele. Na verdade, ele diz algo que meio que assim, não era para você estar se lembrando das coisas, e a gente vai ver depois por que isso está acontecendo. Mas agora, a gente precisa que você se lembre. Ele entrega um relatório pro Donald, que era o relatório que o Donald tinha feito sobre o levante que aconteceu no silo de 12, que eles perderam o silo 12. Pro Donald lembrar o que aconteceu e eles tentarem reverter aquilo. Os dois começam a discutir ali, o Donald começa a acusar Truman, dizendo que ele, por causa deles, eles mataram todo mundo, e Truman rebate, dizendo que eles salvaram o mundo, pois todos já estavam mortos de qualquer forma. Enfim, o Truman volta pro assunto original, ele diz pro Donald que eles estavam perdendo os silos e que uma pessoa achava que Donald poderia ter resposta do porquê. Por isso que eles resolveram acordar o Donald. O Truman também disse que ele sabia que Donald havia parado de tomar as medicações, mas ele não estava preocupado porque as medicações eram uma espécie de placebo. Eles colocavam a medicação do esquecimento diretamente na água, ou seja, tinha a medicação do esquecimento. Inclusive é por isso que o Donald começou a ficar confuso ali quando caíram as bombas, ele já estava tomando aquela medicação. Mas, de alguma forma, algumas pessoas acabaram se tornando imunes, e o Donald foi uma dessas pessoas. O Donald ainda assim resolve colaborar ali e estudar o relatório que ele tinha feito sobre a queda do silo 12. Aqui a gente percebe várias coisinhas que a gente viu no primeiro livro acontecerem por recomendações do próprio Donald. Eu vou ler um trecho aqui também rapidinho para vocês. Mergulhou no relato da destruição do silo, em sua teoria de que os sombras da chefia da TI eram jovens demais. Sua recomendação era elevar a idade, e ele se perguntou se tinham feito isso. Talvez tivessem, mas os problemas persistiam. Também havia menção a um jovem que ele tinha nomeado, um rapaz com uma pergunta. A avó daquele jovem era uma das que se lembrava, bem parecida com o Donald. Seu relatório sugeria permitir uma pergunta a cada nomeado. Afinal, eles recebiam o legado. Eram os sombras lá quando liam o legado. Sombras do chefe da TI. Por que não mostrar a ele, naquele estágio final da doutrinação, que havia mais verdades a serem descobertas? No primeiro livro, por exemplo, o Bernard ele menciona que o sombra da TI ele tem que ser uma pessoa mais velha. Por isso que ele escolheu o Lucas, que já estava lá nos seus 30 e poucos anos. Aqui também tem a questão de que o Silo 1 permitiu os sombras fazerem uma pergunta que o Lucas também fez no primeiro livro, que é bem interessante, inclusive. O Truman levou o Donald a um escritório em que havia uma surpresa. A Ana estava acordada, escondida, porque ele não era para as mulheres estarem acordadas. Ela estava ali, escondida e acordada há mais de um ano. Ela não deixou claro quem eram eles, mas ela disse que foi Erskine. A Ana começou a explicar para o Donald que, além do silo 12, outros silos também haviam caído, como o silo 40, 42, vários outros. 11 silos haviam caído. A Ana também disse pro Donald que, além do Truman, havia outros 2 cabeças em todo o projeto. 2 caras chamados Victor e Erskine. Quem descobriu a ameaça original,
lá os nanorobôs como armas e contou a Victor e a Truman. O Donald, inclusive, já havia até trabalhado com Victor durante a rebelião do Silo 12, e foi Victor que convenceu Truman a acordar Donald. O problema foi que Victor havia se suicidado com um tiro na cabeça há 2 dias atrás. Eu preciso fazer um outro disclaimer. Até essa altura do livro, a todo momento Donald fica se questionando: o que foi que a gente fez? Nós ficamos loucos, nós matamos todo mundo. Só que a gente até agora meio que não sabe realmente o que aconteceu. Apenas que as bombas nucleares foram lançadas em Atlanta pela própria aeronáutica. Isso foi me dando uma angústia ali do tipo, poxa, será que eu perdi alguma coisa, li alguma coisa errada, ou eu dormi em algum ponto do livro? Porque eu tava bem perdido nessa parte. A parte que ele descreve a rebelião do Silo 18, até que é interessante para quem tá lendo, mas assim, ela não acrescenta muito a história, por isso que eu vou dar uma boa resumida, porque o vídeo já tá gigantesco. O chefe da TI, e consequentemente do Silo 18, ele começou a fazer várias intrigas dentro do próprio silo, e realmente os clãs ali dos trabalhadores começaram a se formar, da TI contra os fazendeiros, contra os portadores, e assim vai. E começaram a acontecer explosões e mortes e tudo mais. Como o Donald agora ele fazia parte da patotinha dos chefões, ele teve acesso aos registros dos silos, e ele começou a procurar desesperadamente pela sua esposa. Ele se lembrava que cada número de silo era referente a um estado, e o Tennessee, onde a sua esposa estava no momento das bombas, era o silo 2. Ele começou a procurar pela Ellen e ele consegue encontrar ela nos registros ali naquele silo. Ela havia vivido por 82 anos, havia sido professora, juíza, a profissão que ela sempre havia sonhado em ser. E mais um detalhe, ela havia se casado com Mickey, um cara que era deputado e o melhor amigo do Donald. Juntos eles haviam tido 2 filhos, coisa que ele e Donald e Ellen sempre quiseram, mas nunca tinham tempo. O Donald desmoronou ao saber de tudo isso. Anna e Donald foram ao funeral de Victor, mas aqui vem uma diferença interessante. No Silo 1, a minha gata derrubando as coisas, no Silo 1 não tinha terras e plantações como nos outros silos. Aqui toda a comida era enlatada, por isso que não havia terra para enterrar os corpos. Portanto, o corpo de Victor também voltou para uma lata de criogenia, aquelas várias cápsulas que Donald várias vezes se pegou procurando pela esposa, eram na verdade pessoas mortas. Poucas delas ainda tinham pessoas vivas. Depois do funeral, Donald começou a conversar com Erskine, que contou a ele que trabalhava como uma espécie de nano-engenheiro antes das bombas. Foi ele que criou a tecnologia dos nanorobôs, para que inicialmente eles regenerassem o tecido dos soldados dos Estados Unidos na guerra. Porém, em um momento no seu laboratório, ele detectou nanorobôs fazendo o contrário, combatendo os próprios nanorobôs que ele tinha criado. Nessa hora, gente, no livro, o Erskine ele disse que esses nanorobôs lutavam contra os nanorobôs que ele havia criado. Então, assim, não faz muito sentido, porque eles meio que só não variam, depois o outro e ficaria por isso mesmo. Mas, pelo desenrolar da história, acaba parecendo que eles meio que matariam as pessoas mesmo ali. Então era isso que eles faziam, esses que ele descobriu. O Erskine diz que outros países já estavam com essa tecnologia super desenvolvida ali, como a Coreia do Norte, por isso que lá atrás, o senador Truman, ele disse pro Donald que nós já estávamos mortos mesmo. Na verdade, esses outros países já haviam liberado, inclusive, esses nanorobôs nos Estados Unidos. Essa seria a explicação do porquê tudo aconteceu. Truman e a patotinha ali que criou os silos e todo aquele show, como uma espécie de redoma para que os humanos conseguissem fugir desses nanorobôs antes que fosse, entre aspas, tarde demais. O Erskine, ele levou o Donald ao casulo criogênico da filha dele, e ele disse que ela já estava infectada com os nanorobôs quando ela nasceu e que ele não podia fazer nada para salvá-la, além de realmente mantê-la em criogenia. O Erskine disse que o Donald ele já estava infectado por nanorobôs, e aquela vez que o Truman levou ele na reunião lá bizarra em que ele estava recebendo o tratamento e Donald ficou pistola, na verdade eles estavam curando o Donald. Porém, eles não conseguiriam fazer a cura para todo mundo, pois não seria uma simples epidemia ali. Por isso eles resolveram acabar com tudo e dar um reset de vez, visto que esses nanorobôs ficariam viáveis por séculos no ar. Por isso que eles precisariam de tanto tempo, até que eles finalmente conseguissem purificar o exterior. A estimativa deles era que os nanorobôs ficariam ativos por 500 anos, por isso haviam programado os silos para durar esse tempo.
especialmente o silo 1. É por isso que os homens viviam em torno de 10 turnos de 6 meses, para dar tempo de conseguirem viver, enfim, até o sobreviver ali durante os 500 anos. Donald e Anna, voltando ao outro plot, eles ficaram durante vários dias presos naquela sala de comando de guerra, na tentativa de realmente encontrar uma solução para o século XVIII. Eles não saíam e até dormiam dentro da sala. A Anna, especialmente, era proibida de sair porque nenhuma mulher estava acordada, e ela era proibida de estar acordada, na verdade. Inclusive, nesse momento, a Anna até tenta dar uma investida ali, mas ele sempre recua, sempre com remorso sobre a esposa e tudo que aconteceu com ela. Minha esposa, que ele tem vivido com ela. Aquela coisa de novela mexicana de sempre. Nesse meio tempo, o Donald conseguiu descobrir por que ele conseguia se lembrar das coisas que aconteceram. Por que ele estava imune à medicação de esquecimento que eles colocavam na água. É meio esquisito isso, confesso, mas foi o que eu entendi, tá, gente? Antes deles entrarem no silo, o Donald estava tomando propanolol, uma medicação utilizada para ansiedade. Ninguém havia descoberto isso porque ele estava tomando escondido, com medo de perder a eleição. E aí ele pediu para a irmã dele, que já tinha os problemas lá de estresse pós-traumático, a Charlotte, porque ela também sofria dessas coisas, ele pediu para a receita ser feita no nome da irmã, por isso que ninguém descobriu que era com ele. Donald Truman e Erskine, eles continuam na empreitada de tentar achar uma solução ali para a crise do século XVIII. Aqui a gente inclusive descobre que meio que resetar os silos era algo comum. Seria basicamente acabar com toda a memória daquele silo, mas isso acabava uma hora ou outra voltando à tona, e era isso que Victor, aquele cara que se suicidou, não queria que acontecesse. Eles podiam ligar um botão lá e resetar todo mundo, mas o Victor falou, não dá pra ser assim, gente. Nesses meandros, a gente vai descobrindo outras coisas sobre o funcionamento dos silos também. Por exemplo, por que os silos têm aqueles telões nos refeitórios? Por que os silos têm telões? Perguntou a Truman, mantendo a voz baixa. As partes da instalação em que eles não tiveram participação no projeto não faziam sentido para ele. Por que mostrar a ele o que fizemos? Para mantê-los no interior, respondeu Truman. Ele equilibrava a bandeja com uma das mãos e apertou o botão para chamar o expresso. Não é que estejamos mostrando a eles o que fizemos, estamos mostrando o que há lá fora. Esses telões e alguns tabus são tudo o que mantém as pessoas enclausuradas. Humanos têm essa doença, Donnie, essa compulsão para se mover até esbarrarmos em alguma coisa. Aí, atravessamos essa coisa, ou cruzamos oceanos, ou galgamos montanhas. O elevador chegou. Um homem no macacão vermelho do reator pediu licença e passou entre os dois. Eles entraram e Truman procurou seu crachá. Medo, disse ele. Mesmo o medo da morte pode não ser o suficiente para conter essa nossa compulsão. Se nós não mostrássemos a eles o que há lá fora, eles iam sair para ver com os próprios olhos. É isso que sempre fizemos. É essa a natureza da nossa espécie. Nessa busca de salvar o século XVIII, Donald percebe que Victor, ele não estava interessado nele, mas Victor estava desconfiando de que havia pessoas no século XVIII que poderiam se lembrar do mundo pregresso e que poderiam estar incitando essas rebeliões. E Donald poderia ajudar a descobrir quem eram ali, porque Donald era imune. O Donald e o Truman, eles descobrem quem estava causando essas revoltas no século XVIII, e eu acho que é por isso, tá? Não ficou muito bem explícito isso, mas essa pessoa meio que não tomava a água lá do século XVIII, ela bebia umas águas de planta lá, e eu acho que é por isso que ela se lembrava do que tinha acontecido. Eles destituem o chefe do silo e apagam a memória de todos. Essa parte ela é bem bem, porque assim, eles fazem maior auê por causa dessa revolução, nos 2 livros que aconteceram, nossa, super revolta, mas chega na hora e eles resolvem isso em umas 2 páginas, apaga a memória de todo mundo, você fica, tá bom. Por isso que eu não vou me aprofundar muito nessa história da revolta, da grande revolta do século XVIII. Depois de resetarem o silo, Donald e Anna, eles vão pro quarto deles, Donald não consegue resistir, eles fazem um tchaca-tchaca na buchaca lá, a Anna e o Donald, e como já tinha resolvido a questão do século XVIII, um dia depois eles iam ser criogenados. E aí você fica meio que tipo, beleza, né? Bola pra frente. Porém, antes de ser criogenado, o Donald ele resolve fugir. Chega disso aqui, eu vou me embora. Ele havia descoberto que ali perto da sala de guerra havia um estoque de drones guardados, porque a sala era perto de um hangar e tal, de lançamento dessas aeronaves. E ele conseguiu vestir uma daquelas roupas de astronauta e ele foi pelo hangar ali por onde que os drones saem para fugir. E ele conseguiu sair do silo. Quando ele saiu, ele foi em direção ao morro que fazia divisa com o silo 2, que era o morro do Tennessee, onde sua mulher havia passado a vida. Ele lembra da mulher morta lá, e fica desiludido, ele fica meio doido e resolve tirar as luvas. Tira a luva esquerda, tira a luva direita,
o contrário, até que do nada surge uma mão puxando ele pelo ombro, volta aqui, seu safado. Ele olha pra trás, ele vê o Truman de macacão, inclusive sem o capacete, belo e formoso atrás dele. O Truman captura o Donald, leva de novo pro silo e coloca um Donald pra dormir novamente. Aí fica uma outra pergunta. Por que eles não morreram? Essa é uma pergunta que ela não é respondida no livro inteiro, fica meio que como um enigma. Não cola muito a ideia de que essas pessoas eram tratadas como nanorobôs e por isso que eles podiam sair, porque senão era só todo mundo ser tratado e sair dos silos. Enfim, pode ser que seja isso, que eles tinham sido tratados antes? Pode, mas ficou... Pelo que deu a entender, era um tom mais misterioso. Por que tinha conseguido tirar... o Truman foi pra fora sem o capacete, e por que o nosso amigo aí tava sem as luvas e sobreviveu do mesmo jeito. Se você acha que aconteceu alguma coisa diferente, coloca aqui nos comentários pra gente saber. Nós temos um novo salto no tempo, dessa vez pra 2345. Adivinha qual é esse ano? O ano do primeiro livro. Donald é acordado novamente, mas dessa vez tem um problema diferente. Uma pessoa escapou do silo 18. Isso nunca havia acontecido antes. Ao ser acordado, o Donald percebeu que também devia haver algum problema com a troca dos turnos, pois além dele não reconhecer as pessoas que estavam acordadas, parece que todo mundo estava confundindo ele próprio com o Truman, e agora ele meio que tinha virado o chefão master por causa disso. Mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo, ele começa a tentar organizar ali o silo 18, especialmente porque, além da Julius ter fugido, está acontecendo um novo levante. É interessante porque no livro 1, o Bernard, ele sempre é aquele todo pomposo, arrogante, e aqui ele fica, super pianinho, conversando com a galera do Silo 1 por rádio, dá pra perceber que ele tem medo, inclusive, do pessoal do Silo 1. E para conseguir ajudar o Silo 18, o Donald começa a estudar sobre Juliette, e ele percebeu como, inclusive, na verdade, os dois eram muito parecidos. Chega lá um velho político, encontra um jovem com energia, e deposita um caminhão de responsabilidade nas costas desse jovem, depois disso alguma coisa dá errado. Gente, não sei... Mas aqui eu percebi que pode ser um chute, mas algo me diz que no próximo livro vai ter um par romântico aí entre esses dois. Voltando um pouco no tempo, o livro faz outro salto temporal, mas dessa vez para 2312, o ano em que o silo número 17 morreu. O silo número 17 é aquele que Julius entrou que tinha Solo, inclusive, quando ela fugiu lá. Nesse silo não é muito bem explicado o que aconteceu com ele, só que teve uma revolta gigante, surgiu dentro da própria TI, as pessoas ficaram loucas querendo sair do silo. O Solo, que é aquele personagem do primeiro livro, ele se chamava Jimmy, e o pai dele era o chefe desse silo. No meio da revolta, o Jimmy ele conseguiu achar o pai lá na TI, que prendeu o Jimmy, ou o Solo, enfim, dentro de uma sala escondida dentro do próprio servidor, aquela salinha lá que ninguém tinha acesso. Essa sala era meio que feita realmente para isso, para alguém se esconder ali com água e comida, inclusive para 4 pessoas se esconderem com água e comida e sobreviverem por até 10 anos. O pai e a mãe do Jimmy não sobrevivem à revolta e ele fica sozinho. É bem intensa essa hora, porque o pai do Jimmy prende ele dentro do servidor e ele vai em busca da mãe no meio da rebelião. Só que eles são capturados, são arrastados para frente do servidor e são assassinados na frente do filho pelas câmeras. Os rebeldes queriam entrar dentro do servidor e só o Jimmy sabia a senha. Eles assassinam o pai e depois trazem a mãe. Como o Jimmy sabia que eles iam matar todo mundo no final, ele mesmo escolhe não abrir a porta. E isso dá um peso bem intenso para a história. Poxa, imagina você ver a sua mãe ser assassinada na sua frente. Cara, é tenso. Eu acho que esses foram os melhores capítulos, inclusive, da saga até agora. O Jimmy ele continua seus dias e semanas ali preso dentro do servidor, enquanto o Silo virava uma anarquia do lado de fora. Ele consegue falar pelo rádio com o Silo 1, mas o Silo 1 fala alguma coisa sobre apagar aquele silo, e chegou até a ser uma fumaça branca lá de dentro, mas parece que alguma coisa deu errado e continuou tudo a mesma coisa. O Silo 1 realmente tinha esse poder de matar todo mundo lá dentro, mas não é explicado por que acabou dando errado esse negócio de matar. Inclusive eles acham que eles mataram. Esquisito. Os anos vão passando, chega 2318, algumas pessoas até conseguem descobrir o código da porta da sala do servidor, mas inclusive na hora que elas abrem, o Jimmy consegue atirar nelas. Mais anos se passam, a situação começa a ficar insuportável ali dentro, porque o Jimmy começa a passar mal com a comida que ele tinha, sem contar os dejetos, porque não tinha banheiro, ou tinha parado de funcionar o banheiro, acho que tinha parado de funcionar o banheiro, ele tinha que fazer cocô ali mesmo, enfim, tava tenso ali. Depois de 7 anos, ele decide sair para explorar o que restou do silo. Nesse tempo, o Jimmy meio que dá uma despirocada, assim, ele começa a se chamar de Solo, de solidão. Isso tudo até que ele acha um gatinho, gatinhos
perdido ali, e aí ele até brinca que ele não se chama mais Solo, ele volta a se chamar Jimmy novamente, se auto-chamar, né? Tem alguns capítulos de interação bem legais do Jimmy com o gatinho, que ele deu o nome de Sombra. E, inclusive, quando você começa a ler, já começa a dar um nó na garganta, esperando o capítulo que com certeza vai acontecer alguma coisa com esse gatinho, infelizmente. Vou ler um trecho aqui pra vocês também dessa interação entre eles. Ano 2327, 16 anos depois da revolta no século XVII. Além de comida, Sombra tinha faro para problemas, faro para provocá-los. Certa manhã, Jimmy despertou com um som agudo horrível, um miado patético que vinha pelo corredor. Jimmy subiu a escada, meio dormindo, e encontrou Sombra no topo, perto do último degrau. Ele não sabia como o gato tinha chegado lá, e o gato não sabia descer. Jimmy liberou a escotilha acima das suas cabeças e abriu-a. Viu Sombra escalar com as garras a trama de metal atrás da escada, com as costas apertadas contra os degraus, e sair. 2 manhãs depois, a mesma coisa aconteceu, e foi quando Jimmy resolveu deixar a escotilha aberta o tempo inteiro. Estava cansado de abri-la e fechá-la sempre que chegava e saía, e Sombra gostava de explorar a sala dos servidores sempre que tinha vontade. Fazia muito tempo que não havia combates, e a grande porta de aço ainda piscava em vermelho. Sombra amava os servidores. Na maioria das vezes, o encontrava no servidor número 40, onde o metal era tão quente que Jimmy mal conseguia tocá-lo. Mas Sombra não se importava, ele dormia lá em cima. O Sombra vive com Jimmy por 7 anos, até que acaba falecendo um dia. É bem triste essa parte. Esse plot Jimmy/Solo, ele se estende até que Julius acaba encontrando ele e emenda as histórias do final do primeiro livro com essa parte do segundo. Voltando a 2345, enquanto Donald está resolvendo as questões lá do século XVIII, ele começa a entrar mais fundo no processo de criogonia e começa a descobrir algumas coisas. Uma coisa é no depósito das coisas antigas. Ele consegue achar a calça dele com o celular antigo dele. E ele começa a refletir ali e se lembrar de quando eles entraram dentro do silo. Ele estava tentando ligar para Ellen, mas o telefone dela não funcionava. Outras vezes, ele também havia tentado falar com o Mickey, o seu amigo lá, mas também não funcionava. Até que ele se lembrou da especialidade da Ana. Ela era uma hacker especializada em comunicação. Aí caiu a ficha na cabeça dele. Tudo havia sido orquestrado para ele entrar no silo 1 junto com ela. Por isso que ela havia ficado desesperada quando ele resolveu escalar lá o morro de terra, indo para o outro lado do silo, antes de caírem as bombas. Todo o rolê que a Ana fez foi para ficar com o Donald no final. O Donald resolve acordar a Ana para tirar tudo isso a limpo, mas logo ao acordá-la, ele dá uma penca de medicação para ela e mata ela, meio que de raiva, um acesso de raiva que ele teve. E eu fiquei assim, eita porra. Mas antes dele dar a medicação para ela fica falando para ele que havia descoberto uma coisa muito importante no tempo que ele estava dormindo, só que ele não dá tempo para ela falar. Ela fica falando alguma coisa tipo, enquanto estava dormindo aconteceram algumas coisas e morre. No depósito, o Donald ele também pega um memorando de Truman a Ana. Esse memorando dizia o seguinte: a todos, foi discutido anteriormente que 10 instalações seriam suficientes para nossos objetivos e que uma janela de tempo de 1 século resultaria em uma limpeza adequada. Os membros desse pacto estão familiarizados com os déficits de orçamento e com o modo como os planos de batalha se revelam infrutíferos após o primeiro disparo. Por isso, não deve surpreender ninguém que os fatos tenham alterado nossas provisões. Agora precisamos de 30 instalações em uma janela de tempo de 2 séculos. A equipe técnica me garante que seu progresso faz com que este número seja realista. Tais números podem ser revistos. Na última reunião, houve uma discussão sobre permitir que 2 instalações alcançassem o dia E por redundância, ou a possibilidade de manter uma instalação de reserva. Isso foi considerado desaconselhável. É melhor botar todas as cestas em um ovo do que correr o risco de colocar todos os ovos em uma cesta e permitir que 2 ou mais ovos choquem. Como é fonte de grande controvérsia, essa emenda ao pacto original deve, portanto, ser assinada por todos os fundadores e considerada lei. Vou tomar para mim a responsabilidade de trabalhar no turno E e puxar a alavanca. As probabilidades de sobrevivência a longo prazo são de 42% nos modelos mais recentes. Um progresso maravilhoso, B, que provavelmente era do Victor. E nesse dia E, seria um dia em 2250 que ainda não chegou nos livros. Eu só sei disso porque apareceu no calendário que tem dentro do livro, então não sei o que vai acontecer nesse dia E ainda. Donald chegou à conclusão
conclusão de que isso tudo, toda a construção dos silos, além de terem sido feitos por gente maluca, nada mais era do que um pacto de suicídio coletivo. O único silo que havia feito para continuar de pé era o silo 1. E isso ele descobriu por meio daquela analogia com os ovos lá. Não podia ter 2 ovos chocarem, tinha que ser um só. As mulheres e as crianças estavam em botes salva-vidas apenas para estimular os homens a continuarem fazendo os seus turnos, mas todos estavam destinados a morrer, até que não restasse mais ninguém. Gente, outro disclaimer. Se alguém entendeu diferente de mim também, comenta aqui embaixo, mas pra mim, tudo isso me pareceu uma ideia muito mirabolante, ter todo esse trabalho gigantesco de construir tudo isso, 50 silos, para no final restar só um. Eu achei muita viagem. Acho que vai explicar no próximo livro por que aconteceu isso, mas não explica nesse daqui. É muita doideira esse livro, é por isso que eu falei que ele é difícil. O Donald ele resolveu acordar a sua irmã do sono profundo, e a ideia dele era que Charlotte pilotasse um drone em linha reta para que ele pudesse ver o que havia além da paisagem desoladora lá que eles viam pelas câmeras dos morros dos silos, e tentasse descobrir algo. Ela pilota esse drone e parece que ela é atacada a todo momento pelos nanorobôs a partir do momento que o drone sai do silo. E um pouco antes desse drone cair, o Donald enxerga uma paisagem diferente. Ele vê uma paisagem verde e um céu azul, muito diferente da paisagem desoladora que eles viam pelas câmeras do silo. O Donald ele resolve também acordar o Truman para tirar tudo aquilo a limpo. Na verdade, ele só queria confirmação para as coisas que ele já sabia. Ele havia descoberto então que o Truman havia feito todos os silos para no final apenas um deles ser escolhido para sobreviver e todos os outros morrerem. Eles não deixavam as mulheres acordadas para que os homens realmente tivessem algum tipo de esperança. O Truman disse que esse reset na humanidade ia ser necessário, especialmente porque a nova humanidade não poderia recomeçar sabendo tudo o que eles tinham antes de entrarem no silo, senão eles morreriam da mesma forma. Por isso, eles criaram o legado, aquele livro lá citado no primeiro livro. Um compêndio de tudo que a humanidade deveria saber para começar do zero. O que eles achavam que era importante para a humanidade saber, e aí eles criaram esse legado. O Donald até questiona ele, assim, do tipo, mas uma hora ou outra a humanidade descobriria novamente essas ferramentas de destruição em massa, e o Truman meio que fala, mas isso não seria de imediato, demoraria muito para acontecer. Meio bizarro isso aqui também, gente, mas vamos lá. O capítulo ele acaba com o Donald um pouco esperançoso, pois ele estava acontecendo um levante diferente no silo 18, e ele queria ver o que aquele outro levante diferente daria. O Donald termina essa parte dando um tiro no peito de Truman e o livro acaba desse jeito. Tem um epílogo ainda, que é Julius conversando com o Donald pelo rádio e um ameaçando o outro. O Donald falando pra ela do tipo, você não vai querer conhecer a verdade. E ela, fica aí na sua, que eu vou chegar no seu silo com os 2 na porta, igual ela fez com o Bernardo. E esse foi o meu resumo do livro Ordem, do autor Hugh Howey. Gente, não sei falar o nome dele. Eu espero que realmente que vocês tenham gostado. Deu um trabalho gigantesco fazer esse vídeo. Deu mais de 1 hora esse daqui, tá dando não sei mais. Vocês não têm ideia. Mas antes de falar um vídeo, já fiz alguns disclaimers aqui com vocês. Eu queria comentar minha opinião pessoal sobre o enredo do livro. Gente, a história do primeiro livro é muito legal. A gente vai lendo, a gente vai se interessando. Ela é uma história rápida, você não fica perdendo muito tempo. O primeiro livro eu achei muito massa. Esse livro aqui, eu tava muito empolgado com ele, porque eu gosto mais de saber, às vezes, o que aconteceu antes, tipo história do zumbi. Eu gosto de saber por que os zumbis apareceram, e eu sou fissurado nessas coisas, assim. Por isso que eu não gostei de Walking Dead, por exemplo, porque nunca mostra de onde que surgiu a desgraça dos zumbis. E esse aqui eu tava super animado. Nossa, eu falei, vai ter um livro só pra contar a história dos silos. E aí, cara, eu achei uma história bizarra, velho, bizarra. Tudo bem que eles tentaram diferenciar ali, não ficar uma coisa, uma explosão nuclear, tem radioatividade, essa coisa clichê que acontece sempre. Mas, velho, eu achei o desenrolar do livro é bizarro. Você fica falando, mano, não tá ornando esse desenrolar ali, sabe? As pessoas são meio loucas, não bate bem na cabeça, o Truman não bate bem na cabeça. Tipo assim, e é muito inverossímil, sabe? Não é um futuro muito distante, mas eu não sei quando que o livro foi escrito, deixa eu ver. A primeira versão é de 2014, cara. 2049, pra 2049 já tendo no robô ativa aí, nossa, pode jogar pra 2100 e pouco, aí beleza, né? Mas aí construir todos os silos, cara, imagina, sei lá, quantos bilhões de reais foram gastos. Essa guerra não é explicado direito o que aconteceu com essa guerra, pra acontecer essa guerra que teve entre... Eu não entendi daí se foi o Irã que jogou,
acho que foi a Coreia do Norte, mas daí o Irã tava no meio, Coreia do Norte também, em vez de ser a China, né? Não, Coreia do Norte, ok, mas beleza. E aí tem a guerra, e aí lançam esses nanorobôs. Por que lançariam esses nanorobôs? Tipo, eles são burros, eles vão se matar? Porque se eles lançarem nos Estados Unidos, sei lá, vai se espalhar pro mundo, igual uma pandemia, e vai morrer. Ou o pessoal da Coreia do Norte lá tinha cura para esses nanorobôs. Enfim, o Erskine, ele explica que eles até conseguem curar, mas não conseguem curar todo mundo. E aí eles criam um silo, e aí eles ficam enfurnados lá dentro por 500 anos, sem preparar algum tipo de vacina. A população, ninguém sabia desses silos, ninguém sabia o que aconteceu. Aí esse surto que o Donald teve no final também... Gente, eu tô editando o vídeo aqui e eu lembrei de mais uma coisa depois refletindo aqui. Onde que tá o presidente dos Estados Unidos? Onde estão os políticos? Só tem o Truman, o Donald, acho que tinha um outro político lá que era prefeito, uma coisa muito nada a ver, assim. E você fala, onde tá essa galera? Tipo assim, não é falado nada sobre isso. E, vocês acham que o presidente dos Estados Unidos não ia ficar sabendo? Ah, não sei. Depois eu fiquei pensando, cara, não sei se vai ser explicado isso depois. E pelo que eu li na internet, tem bastante gente falando que vai ter bastante furo de roteiro. Aí eu falei, eu vou continuar lendo o livro, vou ler o outro, obviamente. Mas esse tipo de falha, pensando um pouquinho depois, rebaixou um pouco o livro no meu conceito. Só queria fazer esse adendo aqui. E tudo isso é muito confuso na leitura do livro. O livro, ele é muito confuso. Não é por causa desse vai e volta, porque isso a gente consegue entender bem, esse vai e volta na linha do tempo, mas a escrita dele é confusa. Tem muita coisa que fica implícito, que não é direto, e quando você tá lendo, assim, se é uma coisa que você tá vendo, que tem mais elementos ali para te descrever, você consegue sacar. Agora, na leitura, quando fica uma leitura implícita, tem hora que é legal, tipo Machado de Assis, tem hora que não é legal, como é esse aqui o caso. Ou eu não sei, por exemplo, se foi algum problema que teve na tradução. Não sei, não li em inglês, não li o original, então às vezes no original era mais simples ali, tava mais na cara, e aqui eu fiquei, cara, várias vezes, um exemplo que eu fui entender muito tempo depois, aquele exemplo do quando vai cair as bombas, e o Donald, ele sai correndo para encontrar a mulher dele. Quando eu tava lendo esse capítulo, na minha cabeça, o que tinha acontecido? A mulher dele tava... A todo momento ele falava, minha mulher tá no Tennessee, minha mulher tá no Tennessee. E na minha cabeça eu fui pesquisar, poxa, qual a distância de Atlanta pro Tennessee? Que aí ele começou a andar do nada, correr, tô indo atrás da minha mulher, andando. Eu falei, mano, aí eu fui pesquisar, dá 200 quilômetros, eu falei, que desgraça que tá acontecendo? Aí, muito tempo depois que foi cair a ficha, ele tava falando dos silos. A mulher dele tava no silo do Tennessee. Por isso que ele foi escalar um morro. Assim, eu falando agora, dá a impressão, nossa, que idiota que não percebeu isso. Né? Mas quando ele tava falando, assim, talvez eu tenha pescado ali alguma hora, que tenha falado que a mulher dele também foi pra conferência. E eu não entendi isso. E até então, eu não tinha entendido que, assim, por mais que fosse meio óbvio, depois olhando assim, voltando, que são 50 estados e são 50 silos, dá pra perceber isso. Mas na hora eu não tinha captado isso. Cada silo era um estado e que a mulher dele tava no outro silo. E ele foi correndo atrás. Assim, também não tinha referência de distância. Eu não entendi o que era esse morro que ele tava subindo. E, gente, que desgraça que tá acontecendo. Não tava entendendo nada. Quando eles começam a explicar também sobre essa questão dos nanorobôs, dos tratamentos, eu falei, nossa, mano, que viagem. Aquela cena do Donald com o Truman recebendo o tratamento dos nanorobôs, ela é meio vergonha alheia, no sentido de que, na minha imaginação, o Truman lá numa sauna de tanguinha, recebendo a fumaça, aí o Donald lá tem que entrar, o Sr. Truman, aqui na reunião, mano, não sei, velho, achei muito esquisito. Agora eu espero que tenda a melhorar, porque dá a impressão que vai ser uma história mais linear daqui pra frente, como foi a história do primeiro livro, que foi ótima. Então agora com a Juliette e com o nosso amigo, o Donald. E é isso, minha opinião. Queria saber o que vocês acharam desse segundo livro chamado A Ordem. Se vocês entenderam ou acharam alguma coisa diferente do que eu, deixem nos comentários, beleza? Por enquanto é só. Chega por hoje. Tchau!